Prezados irmãos e irmãs, quarta-feira da sexta semana do tempo comum, palavra certa na hora certa. A leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, de 19 a 27. O salmo é o 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? O Santo Evangelho é segundo São Marcos, o capítulo 8, de 22 a 26. A leitura de hoje trata da prudência, da moderação, da observância da lei, a lei cristã, que é o amor, a caridade. E esta observância é caminho de felicidade, porque é a lei perfeita que gera liberdade e não julga o homem. Mais ainda, a observância da lei manifesta-se na beneficência e na benevolência para com os necessitados e no esforço para levar uma vida pura neste mundo contaminado e secularizado. São Tiago aqui está nos dando um conselho muito simples e claro, mas muito prático e útil. Cada um seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Esta serenidade nas relações com os irmãos, à primeira vista, só parece ter a ver com as boas maneiras naturalmente apreciadas por todos. Mas quando é uma atitude interior de respeito e aceitação do outro, só pode brotar de um coração pacificado, de um coração que acolheu a palavra nele semeada. A prova real de que a ouvimos e acolhemos é pô-la em prática. A palavra acolhida é palavra que encarna. O Santo Evangelho nos põe diante do texto, segundo São Lucas, o capítulo 4, de 16 a 30, quando Jesus anuncia na sinagoga em Nazaré a sua missão. Ele assume para si o que o profeta Isaías já tinha profetizado. Está lá o capítulo 61, de 1 a 2. Aqui vemos o ungido do Senhor falando na sinagoga da cidade de Nazaré, descrevendo o seu ministério aqui na terra, o qual se constitui também hoje a nossa missão pelo poder do Espírito Santo. Anunciar a boa nova, proclamar a libertação dos cativos, recuperar a vista aos cegos, livrar os oprimidos e proclamar o perdão do Senhor. Os discípulos já estavam há um bom tempo com Jesus, mas ainda tinham dificuldade em ver, ainda não estavam enxergando bem. Eles precisavam permanecer mais tempo com Jesus. Aos poucos, seus olhos iam se abrindo. Esse cego aqui, ele é só símbolo dos primeiros discípulos que sempre de novo precisam de um toque para entender a pessoa e a missão de Jesus. Como nós também precisamos permanecer. Por vezes vemos, muitas vezes vemos pouco e tanto mais vezes não vemos quase nada. É permanecendo que nós vemos. Ele é a luz. Se recordarmos bem, tudo começou com a luz. O que Deus disse?
que haja luz. Esse tema luz, ele está presente em toda a Sagrada Escritura. A cura desse cego de Betsaida, propositalmente colocada por São Marcos, aqui num contexto onde se fala da cegueira dos fariseus e dos discípulos, é que põe fim à cessão dos pães. Mais uma vez, Jesus está usando a linguagem tátil, não à maneira dos magos, mas para que a pessoa que recebe o prodígio esteja consciente do que se passa. O milagre realiza-se em 2 tempos. Primeiro, o cego vê confusamente. Vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. Aqui o versículo 24. Depois, quando a cura está completa, vê claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. É o versículo 25. Jesus não quer atitudes triunfalistas. Por isso, ao despedir o cego curado, recomenda-lhe que não entre na aldeia. É que o verdadeiro crente crê nos milagres e não por causa dos milagres. Os milagres vêm depois da fé, de tal modo que, se não há fé ou se ela é fraca, nem sequer acontecem milagres. Além disso, os milagres nunca são enquadrados numa cristologia ou eclesiologia triunfalista, são testemunhos da vinda do Messias que hão de ser contados de modo discreto por aqueles que os receberam. São Marcos insiste bem nessa messianidade de Jesus. Esse milagre surpreende-nos também hoje. Estamos muito habituados a ver Jesus curar os doentes com uma só palavra e não por frases. São Marcos faz-nos ver Jesus que põe saliva nos olhos do cego, lhe impõe as mãos e lhe pergunta: vês alguma coisa? O homem começa a ver e diz o que vê. Vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. Jesus repete o gesto da imposição das mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente. Ficou restabelecido e distinguiu tudo com nitidez. São Marcos está colocando isso aqui em momentos especiais. Esse milagre vem imediatamente antes do episódio de Cesareia de Filipe, onde Jesus pede aos discípulos que declarem quem ele é. A outra cura de um cego encontra-se num termo do caminho para Jerusalém, antes do grande mistério da paixão. Jesus quer levar os discípulos a compreender que para terem a luz precisam de uma intervenção dele. Precisa de uma intervenção dele. Então, após essa cura, Jesus então cura um outro cego em Jericó. Então, de Betsaida até Jericó, tudo está falando de iluminação da cegueira dos discípulos. Só quem é tocado por Jesus pode compreender quem ele é. Só uma graça especial de Jesus permite entrar no mistério da sua paixão. Os discípulos precisavam de contactar com a humanidade de Jesus. Ele quis servir-se do seu corpo humano para realizar a obra de Deus. Por isso usa a saliva, impõe as mãos. Então o cego é curado em fases sucessivas. É também através do contato sucessivo com Jesus que os discípulos avançam pouco a pouco na luz. Para sermos iluminados, precisamos do contato com Jesus e aceitar que a iluminação aconteça por etapas. Peçamos hoje ao Espírito Santo que nos ilumine. Rezemos, invocando o Espírito de Jesus, a graça de sermos iluminados por Ele, para vermos claramente, para vermos com nitidez, vermos a nós mesmos, vermos o próximo, tudo em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.